Olá, pré-vestibulandos, estamos aqui de volta. Vocês tiveram aí a aula do professor Jonaldo de matemática e vamos continuar hoje aqui com a aulinha comigo, professor Luiz Carlos, vendo a parte, na verdade, hoje um pouco de química, um pouco de física, que nós vamos ver aquela parte mais de física moderna, né? O princípio da incerteza, onde entra também no programa lá de química, tá certo? Falar um pouco do princípio da incerteza, da dualidade onda, matéria, tá certo? Vamos ver aqui que as partículas têm uma onda associada a ela, vamos relembrar aqui essa parte de física moderna, como também a parte da teoria da relatividade. Então vamos fazer algumas questõezinhas agora, que tanto consta no programa de física, como também no programa de química. Mas antes disso, na aula passada, nós mostramos aqui os defeitos da visão, né, no globo ocular, tá certo? Parte da miopia, hipermetropia, e nós, por problemas técnicos na aula passada, ficamos só de mostrar as figuras, né? Então, quem acompanhou o domingo passado, ficamos devendo essas figurinhas. Então, nós vamos passar aqui bem rapidamente e em seguida entraremos com a aula para vocês do dia de hoje, né? Vocês já sabem, nossas aulas estão, as aulas passadas, mais de 200 aulas estão no nosso blog, é só vocês acessarem aí e ir lá, baixar, ver a matéria, o professor, escolher a aula que você quer ver, quer assistir, né? Ou rever, já se assistiu, e dessa forma você pode, no horário que melhor lhe convier, baixar essas aulas, está lá no YouTube, está também no nosso blog, você pode fazer o download ou baixar para o seu computador, e quem está sem computador em casa pode acessar a Lan House, acessando nosso endereçozinho aí, e assistir às aulas que já estão à disposição. Lembrando que as aulas de hoje, elas vão ser editadas, e em alguns dias já estará também à sua disposição, ok? Então vamos aí para a figura do globo ocular, do olho humano aí. Está aqui um objeto O, que vocês estão vendo aí, e você quer ver a imagem desse objeto. Então, os raios de luz partem desse objeto, aqui seria o nosso globo, né, o nosso olho, o nosso globo ocular. Vocês estão vendo aqui ele simplificado. Essa aqui é a lente que nós falamos na aula passada, seria o cristalino, a lente convergente que existe no nosso olho, tá certo? Então, os raios de luz vêm de um objeto, vamos supor que vocês estejam vendo aqui um jogador de futebol. Então, essa luz vem, tá certo? Desse objeto, a luz do sol bate no objeto, vem para o nosso olho e vai formar a imagem lá embaixo, ó, na parte de trás do olho, que a gente chama aqui da retina, né? E eu falei que essa imagem ela é real, porque em física a gente aprende, ó, para cá, que quando os raios de luz chegam no local, quando a interseção efetiva desse raio de luz, quando eles se tocam, vamos usar esse termo, então a gente chama essa imagem de real, tá certo? Então a imagem real é quando os raios de luz se encontram. E observa aí na figura, que os raios de luz se encontram aqui nesse ponto. Ele vem, os raios de luz vem, passa pela nossa lente, que é chamado cristalino, que é um cristalino, a nossa lente ela é convergente, une esses raios que se encontram aqui num ponto. Então aqui eu tenho uma imagem real. E toda imagem real é invertida. Então lembre-se, ó, para cá, vestibulando, que a imagem que é formada na retina do nosso globo ocular, ela forma de cabeça para baixo. O nosso organismo, né, o nosso cérebro, ele faz com que a gente perceba ela normal. Mas se perguntar como é que é formada a imagem que a gente vê no dia a dia, um poste, um carro, na nossa retina ela está sempre invertida, de cabeça para baixo, ok? Então voltando na figura, ó, isso aqui é uma imagem no olho normal. Aí nós vimos dois defeitos na aula passada, que nós vamos passar agora. Para o primeiro defeito, que foi o olho míope. O que é que acontece no olho míope? Simplesmente o olho ele é alongado, tá certo? Então perceba que o olho normal, que está aqui em cima, ó, os raios de luz se formam bem aqui atrás, ó, o mousezinho mostrando aí, ó, forma-se na retina. O olho míope, o que é que acontece com o olho míope? Então, o que acontece? É um defeito da visão, não é uma doença. O que acontece com o olho míope é que ele fica maior. Se ele fica maior, os raios de luz se formam antes da retina. Aí, quando era para formar a imagem perfeita, na retina eles não vão chegar encontrado. Então, vai formar aqui uma mancha, né? O objeto não vai estar nítido. Então, o que é que acontece na miopia?
a imagem se forma antes da retina, prejudicando, que a retina é como se fosse a tela, o anteparo. Então, quando os raios chegam na retina, eles não chegam unidos, então nós vamos ter uma imagem não tão boa, não vai estar nítida, então nós temos que corrigir. Aí nós vimos na aula passada que para corrigir esse defeito, nós temos que fazer com que esses raios que estão se encontrando aqui, porque eles não sabem que o olho alongou, a lente, o cristalino não sabe que esse olho míope ele foi um olho que está alongado, né? Então, ele coloca aqui onde estaria normalmente a retina e termina não encontrando a retina porque o olho foi alongado, ela passou mais para trás. Então, o que é que a gente tem que fazer? Aí está aqui a resposta. Eu uso uma lente divergente, observe aqui, ó, para essa lente divergente que a gente utilizou, vai fazer com que os raios que antes se encontravam mais próximos, eles saiam um pouco mais, ó, quando passa aqui pela lente divergente, está aí o mouse mostrando a lente divergente, ó, essa luz quando passa pela lente divergente, ela é afastada, está aqui, ó, afastada, depois que passa pela lente do nosso olho, que está aqui, a lente convergente, o cristalino, ele volta a unir de novo, aí eles se unem mais atrás, exatamente aonde está a nova retina. Então, o óculos, aqui seria o óculos, ó, a lente do nosso óculos, como o olho aumentou, e como o olho aumentou, nós temos que fazer com que esses raios se cruzem mais afastado. Então, essa lente aqui do nosso óculos, essa lente aqui divergente, expulsa os raios um pouquinho mais. Aí, quando passa pela lente do próprio olho, que é o cristalino, eles vão se encontrar de novo, que é uma lente convergente, aí se encontram um pouco mais atrás, ok? Então, voltando à figura passada, ó, o olho míope está aqui, os raios vinham, encontrava a lente no nosso olho, ó, aí se encontrava um pouco antes da retina, porque esse olho foi aumentado. Então, para corrigir isso, eu tenho que botar uma lente aqui na frente, o óculos. Mas qual é a lente? Aí voltando, ó, a lente divergente, porque expulsou mais esses raios. Aí quando eles voltam a se encontrar, eles se encontram na retina, né, corrigindo assim esse defeito da visão, ok? E então, ó, só voltando o olho normal. Os raios se encontram no próprio cristalino. Esse olho aqui é o míope, ó, ele houve um alongamento. Lembra-se, a pessoa míope, o olho alonga, então os raios se encontram antes da retina. A gente já viu, para corrigir isso, colocamos a lente divergente. E o olho hipermétrope, o que acontece é que o olho é achatado, então os raios não se encontram dentro, não se consegue se encontrar na retina. A retina é adiantada. Então, é o contrário da miopia. Na miopia, o olho é alongado e os raios se encontram antes da retina. Na hipermetropia, o olho foi encurtado, há um encurtamento do olho, e os raios não conseguem se encontrar aqui na retina, né? A gente colocou os raios de luz aqui passando, só didaticamente, mas eles não passariam, porque o olho não permite. Eles parariam aqui, ó, e não se encontram. Então, na hipermetropia, a gente tem que usar uma lente convergente, na metropia, exatamente o quê? Porque o olho hipermétrope, ele foi encurtado, então eu necessito de outra lente convergente para encurtar esse raio, né? Mais ainda auxiliando a nossa lente convergente, porque o olho ficou mais curto, então eu coloco outra lente convergente, exatamente na hipermetropia, para que com essas duas lentes convergentes, como esse olho foi encurtado, os raios que não se encontravam só depois, passe a se encontrar antes. Então, vestibulando, só finalizando aí, nós vimos isso na aula passada, só faltou essas figuras, né? Quem quiser vai acessar depois o nosso site e vai encontrar toda essa aula que a gente deu sobre miopia e hipermetropia. Aqui a gente está só revisando, olha para cá, nós estamos só mostrando essa fase final da figura que faltou na aula passada, que nós tivemos um problema técnicozinho aqui na aula passada. Eu não vou nem dizer, viu, Jonathan, que é o nosso encarregado técnico aqui da TV União, o que foi o problema técnico, porque ninguém vai acreditar que por conta daquela falhinha a gente ficou devendo essas figuras. Mas tudo bem, a aula ao vivo é assim mesmo e nós estamos aqui corrigindo para vocês conforme combinando. Então, só revisando da aula passada, vamos lá, miopia. Apresenta, olha aí na telinha, miopia. Apresenta como defeito o achatamento do globo ocular, provocando um alongamento no eixo óculo, no eixo óptico. Então, como eu disse, o olho sofre um alongamento, por isso que na miopia o olho aumenta e a gente tem um defeito da imagem, porque
a imagem se forma antes da retina. A correção é feita através de lentes divergentes. Então, miopia, lentes divergentes. O míope tem dificuldade em enxergar objetos mais distantes, como nós falamos, e a imagem é formada antes da retina. Antes da retina, exatamente porque o olho míope ele foi alongado. Então, a imagem é formada antes da retina. Já na hipermetropia, acompanha aí na telinha, olho hipermétrope, já ocorre o contrário. É corrigida com o uso de lentes convergentes, apresenta como defeito o encurtamento do olho ocular. Então, não é uma doença, miopia e hipermetropia. É simplesmente o olho, um defeito da visão. Na miopia, o olho aumentou, foi alongado. Na hipermetropia, o olho foi encurtado. Então, a dificuldade de enxergar objetos mais próximos. E a presbiopia não